A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de discipulado número 2. Nós estamos na aula de número 10. O discípulo e o batismo nas águas. Acompanhe comigo o texto bíblico que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Batismo nas águas. Você sabe o que significa? Sabe o que é batismo? A palavra batismo significa mergulho ou submersão, na sua tradução literal. Ela é a primeira ordenança de Cristo para aquele novo convertido, aquele que se converte a ele na igreja local. Ele tem que imergir, mergulhar nas águas. Qual o conceito disso? Quando você aceita Jesus, você precisa dar um testemunho público desta aceitação. Você precisa dizer para o mundo que você aceitou Jesus e que você quer viver para Ele, que você quer fazer parte do reino de Deus. Como você faz isso? Em que ato você faz isso? Você faz isso no ato do batismo nas águas. É um ato, uma ordenança da igreja cristã, estabelecida por Jesus quando esteve em terra, aonde aquele que deseja seguir a Jesus, as suas pegadas, as suas pisadas, ser servo de Deus, congregando em uma igreja local, ele deve se batizar nas águas. O ato é um mergulho, uma imersão, onde ele é coberto pelas águas e ressurge como uma nova criatura. É um testemunho público que deve ser administrado. A igreja ela só tem duas ordenanças deixadas por Jesus. Uma é o batismo nas águas, a outra é o Santa Ceia. O batismo nas águas é, então, a primeira ordenança deixada por Jesus. Por que ela é importante? Qual a necessidade do batismo? Bom, primeiro, ela é importante porque Cristo ordenou que fosse. Está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde ele disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo ele é feito em nome da Trindade. A Trindade é invocada. Foi uma ordenança que Jesus deixou para os seus discípulos. Ide, ensina, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todo aquele que é ensinado, todo aquele que aceita Jesus, ele deve se batizar nas águas. Ela é necessária, primeiro, porque ela é uma ordenança de Cristo. Jesus ordenou, ele mandou que fizesse. Deve ser atendido. Segundo, ela é necessária porque o próprio Cristo deu exemplo. Lá em Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17, narra a história em que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. João, num primeiro momento, até relutou, mas olha, vejamos as nossas posições. Era necessário que eu fosse batizado por ti, não o contrário. Jesus disse não, toda a lei tem que ser cumprida. Então Jesus se submeteu ao batismo. O próprio Jesus, que veio em carne, em corpo humano, se submeteu ao batismo. É necessário que todos nós que seguimos após ele se submetamos também. Conforme você leu no texto, ele também é necessário porque a igreja cristã nos deixou o exemplo. De sorte que foram batizados, que receberam a sua palavra naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Pedro pregando lá em Atos capítulo 2, e quase 3.000 almas entenderam a mensagem de Pedro, entenderam que precisavam seguir a Jesus. E qual foi a atitude delas? Se batizaram nas águas. Quase 3.000 almas se batizaram nas águas, congregando juntamente com os irmãos a partir daquele momento. O método do batismo feito por imersão. É necessário que ele seja feito por imersão, porque foi assim. O que é o significado da palavra? É o texto. Batismo significa imersão. Por que eu entro nesse detalhe? Porque em algum momento alguém pode chegar para você e dizer para que seja feita por aspersão, que significa simplesmente jogar
uma vasilha de água na sua cabeça. Esse método ele é até aceitável desde que a pessoa não tenha condições. Isso é feito para pessoas que estão em leito de morte, acamados em UTI, as quais não podem se levantar da cama. Em outras circunstâncias, qualquer outra circunstância, a pessoa deve seguir a regra geral. A regra geral é que ela seja submersa. É um sepultamento e renascimento. Então ela é submersa em água. Esse é o método bíblico, por imersão completa, no qual deve ser invocado a Trindade. O ministro do Evangelho vai batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é regra, é uma ordenança deixada por Jesus, a qual Jesus se submeteu e que deve ser seguida pela igreja, por todos aqueles que servem ao Senhor. É o significado da palavra, é os que os textos bíblicos nos orientam a fazer, foi o modelo que Jesus nos deixou. Quem tem autoridade para ministrar um batismo? A igreja do Senhor. Ministros do Evangelho, bispos, pastores, presbíteros, evangelistas, batizam pessoas. Outras pessoas não batizam pessoas. Que instituição está autorizada para fazer? Um clube social? Um Rotary Club? Quem tem que fazer é a Igreja do Senhor. Quem tem autonomia, autoridade divina, bíblica, cristã, de batizar pessoas. Porque a ela foi dada a ordenança de ir pelo mundo, fazendo missões, ensinando, pregando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você é novo convertido e você ainda não passou pela experiência do batismo no Espírito, o batismo nas águas, há necessidade que você se submeta. Você só precisa entender o significado. Nada mais é do que você dar um testemunho público de que você quer sim seguir o reino de Deus, seguir após Jesus, seguir o Mestre. Se você tem essa consciência, você já entregou a sua vida a Jesus, tem a consciência de que não quer voltar atrás, e você não quer voltar atrás, é hora do batismo. Você segue a sua vida cristã, passando pela porta do batismo nas águas, que é um testemunho público obrigatório para todo aquele que quer seguir a Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família.